Podem se sentar. Queridos irmãos e irmãs, abrimos solenemente o Tríduo Pascal, no qual celebramos o mistério central da nossa fé, o mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta noite vamos com os apóstolos ao cenáculo. Ali, diz-nos São João que Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Até o fim. Ele os amou até o fim. Que fim é esse? Este fim, em grego se diz telos, é o tetelestai da cruz. Quando Jesus diz, terminou, está consumado. Tetelestai. O telos é o fim. Ele os amou até o fim. Mas muitos dizem que esse fim significa apenas que quando Jesus disse está consumado, tudo está pago, tudo acabou, a redenção está completa. Todavia nos diz São Paulo que ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. O que demonstra que o fim da nossa redenção se dá na justificação, que se conclui pelo mistério da sua ressurreição. Portanto, quando São João coloca todos esses acontecimentos, desde a ceia até a morte, sob a égide do fim, amou-os até o fim, até o telos, até o tetelestai. Ele está nos querendo dizer alguma coisa, e nós precisamos entender o que é isso. Na ceia, Jesus diz aos apóstolos: este é o cálice da nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Esta é a narrativa mais antiga da Santa Ceia, a que aparece na segunda leitura, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Esta é a única vez em que Jesus utiliza a palavra aliança. Esta é a nova aliança em meu sangue. A palavra aliança é fundamental na Escritura. Fizemos aqui alguns anos atrás pregações sobre aliança. E eu dizia que a aliança é a gramática de Deus na Escritura. Porque não é apenas um acordo. Aliança é o pacto de sangue que Deus foi realizando com todas as gerações até a encarnação do seu Filho. Quando Jesus diz que está fazendo uma nova aliança, Ele está nos falando que o que aconteceu na ceia foi uma refeição da aliança, de uma nova aliança que Ele está realizando com o seu povo. Porém, essa nova aliança, Ele a realiza no contexto da antiga aliança. É dentro de uma ceia judaica.
A ceia judaica nos remete à primeira leitura, em que nós lemos justamente o capítulo 12 do livro do Êxodo, que possivelmente Nosso Senhor leu com os apóstolos dentro do cenáculo, quando a Escritura fala sobre a morte dos primogênitos, em que Deus executou um juízo sobre o Egito e, para salvar os filhos de Israel, Ele estabeleceu uma aliança. A aliança do Cordeiro. O Cordeiro deveria ser morto, o sangue deveria ser aspergido sobre as portas, a carne deveria ser preparada, a família deveria consumi-la. E se esses ritos fossem feitos, os primogênitos dos filhos dos hebreus seriam salvos da morte, como de fato foram. Era esta a noite da Páscoa que, portanto, tornava atual aquele acontecimento de séculos atrás, quando Deus libertou Israel do Egito. O rito da Páscoa judaica, e aqui eu não resisto a acompanhar as ideias do teólogo Scott Hahn, no seu livro Quarto Cálice, que é uma obra-prima. Era constituída por 4 momentos. E os 4 momentos da ceia pascal judaica eram delimitados por 4 cálices. O primeiro cálice é o chamado cálice da santificação. Era aquele que abria a ceia. Nesse cálice, o pai da família, na posição de um sacerdote doméstico, toma o cálice e depois lava as mãos até o cotovelo. A Santa Ceia se abre com o lava-pés. E é muito interessante que Jesus lave os pés dos discípulos. Nós lemos na Escritura diversas passagens em que dar água para se lavar os pés era um sinal de hospitalidade. Por exemplo, quando Abraão acolhe os 3 anjos, em Gênesis capítulo 18, ele lhes oferece água para os pés. Quando estes mesmos anjos vão até Sodoma e Gomorra para visitar Ló, Ló os acolhe, oferece água para os pés. Quando o servo de Abraão vai encontrar Rebeca, uma mulher da família de Abraão, para se casar com Isaque, seu pai Labão lhe oferece água para os pés. Quando os irmãos de José vão ao Egito, ainda sem saberem quem ele era, ele manda que lhes ofereçam água para os pés. Do mesmo jeito, no episódio do levita, que chega no final do livro de Juízes, em casa de um filho da tribo de Benjamim, ele lhe oferece água para os pés. Quando Abigail se casa com Davi, esta lhe oferece água para os pés e diz que será sua serva. Essa última referência é muito interessante, porque ela tem grande conexão com os tempos de Jesus. Porque nos dias de Jesus, de fato, havia uma relação entre discípulo e mestre, entre aluno e rabino, que era muito especial. Se dizia que um discípulo servir ao mestre, servir ao rabino, era uma coisa normal. Inclusive, existem midrash, que são comentários feitos pelos rabinos daquele período, que dizem que servir a Torá é mais importante do que aprender a Torá. Então, o discípulo que lava as mãos do mestre, como Eliseu lavou as mãos de Elias, no 2º livro de Reis, no capítulo 3, é uma coisa grandiosa. Porém,
não lavar os pés. Lavar os pés, não. Lavar os pés nos tempos de Jesus era considerado como algo degradante, como algo que nenhum judeu poderia fazer, nem os escravos israelitas poderiam fazer. Para lavar os pés, chamava-se sempre um escravo pagão. Tamanho é o ato de rebaixamento, de humilhação. Por exemplo, um dos rabinos, chamado Shimon Yochai, diz: daqueles dias, todo tipo de serviço que um escravo deve prestar a seu mestre, um aluno deve prestar a seu mestre. Um aluno deve prestar ao rabino, exceto de tirar o sapato. Outros disseram: um escravo hebreu não deve lavar os pés de seu mestre, nem calçá-lo. Era considerado um serviço muito humilhante. Diferente de dar água para que a pessoa lave os seus pés. O que Jesus faz? Diz-nos São João, no Evangelho, que estavam tomando a ceia, ou seja, haviam tomado o primeiro cálice, e Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha, amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava cingido. Com uma naturalidade prosaica, Jesus simplesmente vai aos pés dos discípulos e começa a lavá-los. Eles esperavam que ele fosse lavar os braços, como fazia um pai de família, na noite de Páscoa. E, no entanto, ele começa a lavar-lhes os pés. Nesse contexto, o ato de Cristo choca. E é por isso que São Pedro resiste. Não! Tu não me lavarás os pés. Jesus disse: se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Então Pedro diz: olha, então já que é assim, me lava por inteiro. Me lava a cabeça. Me lava as mãos. Jesus diz: não. Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. A igreja viu sempre nesta cena, nesse debate de Jesus com Pedro e na resposta de Jesus, uma imagem dos pecados veniais, significados pelo lava-pés, e do banho, como o batismo e a confissão que nos lavam inteiramente dos pecados. Em todo caso, o rito da ceia continua. Vem o segundo cálice, o chamado cálice do juízo, que é aquele no qual se lê a passagem de Êxodo 12, e é nesse cálice do juízo que o cordeiro é consumido. É muito interessante, porque não há cordeiro na Santa Ceia. Nenhum dos evangelhos menciona que ali havia um cordeiro para ser comido. Nem que um cordeiro foi antecipadamente imolado no templo de Jerusalém. Por quê? O cordeiro é aquele de quem João disse no começo do seu evangelho: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro. É muito interessante que, depois do primeiro cálice, comia-se o primeiro pão. O primeiro pão era o pão de Abraão. Depois do segundo cálice, comia-se o segundo pão. O segundo pão é o pão de Isaac. Quando Abraão foi sacrificar Isaac, o que aconteceu? Deus disse: não mate o teu filho. Isaac havia perguntado a Abraão: pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão lhe responde: Yahvé Jiré, o Senhor providenciará. É quando se come o pão de Isaac que Jesus institui a Eucaristia.
ele faz a primeira consagração, a consagração do pão. Ele é o Cordeiro providenciado. Ele é o Cordeiro que Deus determinou que morreria pelos nossos pecados. Ele é o Cordeiro da nova aliança. Depois se cantava o chamado pequeno Halel, 2 salmos, 113 e 114. Então vinha o terceiro cálice, o cálice da bênção. E é aqui que Jesus consagra o vinho. São Paulo diz em 1 Coríntios 10, 16, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão no sangue de Cristo? O cálice da bênção, o terceiro cálice. É o terceiro cálice que agora é o cálice do sangue. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. É muito interessante que São Marcos nos diz, e disse-lhes, isto é o meu sangue. O sangue da nova aliança, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E aí diz São Marcos, e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E aqui nós temos um problema. Porque depois de ter cantado o hino, esse hino é o grande Halel, são vários salmos, eles tinham que ter tomado o quarto cálice, o chamado cálice da consumação, o chamado cálice do fim. Jesus não toma esse cálice. Ele consagra o seu sangue, e depois de consagrar o seu sangue, o que ele faz? Canta o Halel com os discípulos. Halel é uma palavra que significa louvor, é daí que vem a palavra aleluia. Halel, Yah, louve Yahvé. E terminado o Halel, ao invés de tomar o quarto cálice, ele vai para o Monte das Oliveiras. E o que nos diz São Mateus? Que chegado ao Monte das Oliveiras, Jesus diz, Pai, afasta de mim este cálice. Que cálice é este? Jesus havia dito, ao sair da ceia, que ele não beberia mais do fruto da vide, até que o tome de novo no reino de Deus. É muito interessante, porque os leitores contemporâneos tendem a entender que o reino de Deus a que Jesus se refere aqui é o reino escatológico, é o fim dos tempos. Quando ele virá para tomar o cálice. Não. Em todos os evangelhos, o momento da crucifixão e morte de Jesus é tratado como uma entronização. Ele recebe uma coroa de espinhos, ele recebe um manto de púrpura, ele recebe uma cana, chama-no de rei. Pilatos diz, eu hei de crucificar o vosso rei, não temos outro rei senão César, diziam os judeus. E zombam dele dizendo, salve rei dos judeus, e levam-no na cruz, o coroam de espinhos novamente, e lá colocam no título da cruz, Jesus Nazareno, rei dos judeus, rei dos judeus. Este é o reino. Este é o momento em que ele é entronizado, o momento em que ele é coroado, o momento em que ele adquire o direito legal, por ter morrido por toda a humanidade, de requerê-la do inferno, do diabo, pagando o nosso rescrito de dívida. Ele é crucificado na hora sexta, ao meio-dia, mas morre às 15h, a hora exata em que o cordeiro era imolado no templo de Jerusalém. São João nos diz que
os soldados repartiram entre si as suas vestes, mas não quiseram rasgar a túnica, porque a túnica era sem costura. O que significa essa túnica sem costura? Falando do sumo sacerdote no livro do Êxodo, diz Deus: estas, pois, são as vestes que farão um peitoral, um éfode, um manto e uma túnica bordada, portanto, sem costura. Em Levítico diz: vestirá ele a túnica santa de linho. A túnica santa de linho. São João diz: uma túnica de linho sem costura. Ele é o sumo sacerdote. Ele não é apenas a vítima. Ele não é só o cordeiro. Ele é o sacerdote da nova aliança. Os seus ossos não são quebrados. O dos outros mortos que haviam morrido, diz-nos São João que ao chegarem até eles, os soldados lhe quebraram os ossos para que eles morressem mais rápido. Mas chegando a Jesus, vendo que estava já morto, um soldado enfiou-lhe uma lança ao lado, da qual saiu sangue e água, e diz no São João: isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Acerca do cordeiro pascal, diz Deus no livro do Êxodo: numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Ele é o cordeiro. Ele é o sacerdote. Ele é o cordeiro. Mas São João nos diz que Jesus disse 4 palavras no alto da cruz, 4 frases. As 2 primeiras: mulher, eis aí o teu filho. E disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Ou seja, ele é o cordeiro pascal, que agora não salva mais os primogênitos dos filhos de Israel, mas ele é o cordeiro pascal, que transforma todos em primogênitos, em irmãos dele mesmo, que é o unigênito, pelos quais ele morre. Ele é o cordeiro pascal. E depois Jesus diz uma palavra muito interessante: tenho sede. Por que essa palavra é interessante? Porque ele tinha sido flagelado, tinha perdido litros de sangue. Perdeu muito sangue no caminho do Calvário. Foi crucificado, portanto sangrava. Será que ele não tinha tido sede antes? É muito interessante que São João nos diz: sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Ele não disse sede, porque estava com uma sede material. Ele disse sede para que a Escritura se cumprisse. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a num isopo, lhe achegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. O cálice da consumação. O 4º cálice é o que estava aos pés da cruz. E por que levam numa esponja, numa vara, esse cálice, este vinho avinagrado para Jesus? Porque no livro do Êxodo está escrito, lá no capítulo 12: tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, passai-o na verga da porta e em ambas as obreiras do sangue que estiver na bacia,
porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Ou seja, o sangue do Cordeiro é o sangue do último cálice, é o sangue da Eucaristia consumado na paixão, consumado na sua morte. O que São João está querendo dizer aqui? A ceia só termina quando Jesus morre. A ceia só termina quando ele toma o último cálice. Isso significa o quê? A ceia é o sacrifício da nova aliança. A Santa Missa é o sacrifício de Cristo. É o mesmo sacrifício em dois atos. Um ato sacramental, outro ato cruento. O primeiro, incruento. O segundo, com derramamento de sangue. A Santa Missa é o sacrifício do Cordeiro. É este sacrifício que é trazido sobre os nossos altares pelo ministério dos sacerdotes, de quem diz Nosso Senhor, segundo São João, no alto da cruz: eis o teu filho, referindo-se ao discípulo amado, referindo-se a São João, o único representante do grupo apostólico naquele recinto. Os sinóticos reportam essa palavra de Jesus: fazei isto em memória de mim, mostrando como ele perpetua esse sacrifício pelo ministério dos sacerdotes até o fim dos tempos. O cristianismo não é só uma religião da palavra, como querem os protestantes, uma religião do louvor, uma religião da salmodia. Não, o cristianismo é uma religião do sacrifício. O sacrifício realizado por Cristo de uma vez por todas no altar da cruz. E de um sacrifício que se perpetua pelo ministério dos sacerdotes do Novo Testamento. Há um sacerdócio ministerial na igreja, e ele foi instituído nesta noite, durante a ceia pascal, pelo sumo e eterno sacerdote, Cristo Jesus, que é o mesmo que continua a se oferecer pelo ministério dos sacerdotes até o final dos tempos. Num sacrifício que nos dá o verdadeiro Cordeiro. No capítulo 6 do Evangelho de São João, quando Jesus está para fazer o discurso do pão da vida na sinagoga de Cafarnaum, diz no São João, no versículo 4, estava próxima a Páscoa, festa dos judeus. Um ano antes, nas proximidades da Páscoa, Jesus diz àqueles que o escutam: quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quem não come minha carne, não bebe meu sangue, não tem parte comigo. Assim como Deus havia dito aos israelitas: quem não comer do cordeiro pascal será extinguido do meu povo. E quem não gostava da carne do cordeiro era obrigado a comê-la. E quem não ia muito com o gosto da carne do cordeiro era obrigado a comê-la. Era necessário comer o cordeiro, não um símbolo do cordeiro. Era necessário mastigar uma carne, não um símbolo da carne. E Jesus diz: quem não come minha carne e bebe o meu sangue, não terá a vida eterna. Porque esse sacrifício, perpetuado na Santa Missa pelos dois elementos separados, pão e vinho, corpo e sangue, corpo entregue, sangue derramado, não são apenas um sacrifício para ser realizado, mas são um sacrifício para ser comido. É um sacrifício de comunhão. Muitas pessoas, quando leem o Velho Testamento, se perguntam: mas por que Deus queria a morte dos animais? Será que ele gostava do sangue dos animais, do cheiro da carne assada dos animais? Não! Deus queria que os animais fossem imolados, fossem apresentados para ele na grelha do altar dos holocaustos, porque depois a carne seria comida pelos filhos de Israel, numa refeição de aliança, num banquete de aliança, no banquete de comunhão.
É por isso que não basta dizer, Jesus morreu por mim, se você não come a carne dele. Não basta dizer, eu creio no sacrifício expiatório de Cristo, se você não consome o Cordeiro, porque Ele quer ter comunhão conosco. Esta é a nossa parte na nova aliança. Por isso, Cristo entrega o seu corpo e nos dá o mandamento do amor, o mandamento da caridade. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É o ágape do Novo Testamento. Ele se esvaziou para lavar os pés dos seus discípulos. Ele se humilhou a um nível indizível, escandaloso. E Ele está nos dizendo, façam a mesma coisa que eu fiz. Não tem uma caridade fria, uma caridade indiferente. Não, isso não é caridade. Caridade é se rebaixar. Caridade é amar até o fim, até as últimas consequências. Caridade é lavar os pés de Judas. Os pés daquele que o traiu. Caridade é chegar até as últimas consequências. Caridade não é simplesmente cumprir uma agenda. Não é simplesmente fazer de vez em quando alguma ação boa. Não, caridade é morrer todos os dias para amar. É não ter nojo, é se sacrificar, é se misturar. É não se separar de ninguém. Caridade é viver o Evangelho até as suas últimas consequências. É fazer-se pão para ser devorado pelos irmãos. Queridos irmãos, nesta noite, em que celebramos a instituição da Eucaristia e do sacerdócio, em que celebramos a outorga do mandamento do ágape, e também em que revivemos este ato de humildade e de ternura de Cristo, ao lavar os pés daqueles que aqui representam os apóstolos, que nós nos despojemos do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa presunção, e façamos como os cristãos de todos os séculos. Lavem os pés, purifiquem-se. Tomem o banho da regeneração, o banho da confissão sacramental. Arrependam-se. E coloquem-se nessa fila contínua de milênios, de cristãos que todo dia vêm comer o Cordeiro, que todo dia vêm se alimentar do seu sacrifício, que todo dia vivem do seu sacerdócio, que todos os dias entendem que a Eucaristia não é apenas um rito, mas é a vida mesma de Deus dada a nós em alimento, para que nós sejamos em Cristo filhos do Pai, e assim possamos nos humilhar com gosto e cortesia por todos os nossos irmãos.